Olá, seja muito bem-vindo e parabéns para você por você estar aqui. Hoje você vai aprender 4 assuntos que muitas pessoas me perguntam no meu canal do YouTube, no Facebook e por aí fora. Vou responder ao longo da aula. A primeira pergunta: quais são os documentos essenciais para você importar de forma organizada, profissional da China para Moçambique? E a segunda questão: o que são Incoterms e qual é a sua importância? Terceira: quando comprar no AliExpress, no Alibaba ou nos sites internos da China como 1688, Taobao, Tmall, então são sites internos. Em que momento você pode decidir em fazer compras em cada um desses sites? Não é em qualquer momento que você pensa e logo vai fazer compras. A coisa não funciona assim, mas ao longo do vídeo você vai saber como que a coisa funciona. E por fim, que é a quarta questão: quais são os custos, todos os custos envolvidos na importação e como calcular lucros, os seus lucros, passo a passo. São 2 tabelas que eu vou te explicar. Uma para uma importação formal, não é? E a outra uma importação mais simplificada, onde você compra enormes quantidades, mas mesmo assim os rendimentos sejam maiores, mas os custos de importação, tanto o frete bem como a taxa aduaneira, reduzidas. Olha, eu estou neste mercado de importação já faz tempo, então não basta apenas você pensar em importar da China com a ilusão ou a ideia de que os preços são acessíveis e assim você vai ter muitos lucros. Não, é preciso que você tenha estratégia, saber como calcular lucros e também ver quais são os custos envolvidos em todo o processo para você poder avaliar antes de mergulhar e investir seu dinheiro na importação. Claro, importar na China tem saído muito mais barato. Olha, se você assistir esse vídeo até o final, vai ter valido muito a pena. Eu depois vou te oferecer 2 presentes. Primeiro vai ser um e-book detalhado sobre toda esta aula. Depois vou te dar uma tabela onde tem todas as fórmulas passo a passo para te facilitar a fazer seus cálculos. E tudo isso vou te mostrar como que você pode baixar e assim ter acesso. E atenção, o que você vai aprender neste vídeo funciona para qualquer parte do mundo. As regras na importação são as mesmas. Então, indo para a primeira questão: documentos. Quais são os documentos que você tem que ter ou tratar ao longo de todo o processo de importação? Primeiro, nós temos a fatura comercial ou comercial invoice. Segundo, temos o packing list. Terceiro, temos aí o BL ou AWB. E por fim, é a licença específica. A fatura comercial é um comprovativo de compra, não é? Que você adquiriu o produto a tanto preço, a tanta quantidade. Tem informações do vendedor, que é o fabricante neste caso, também suas informações como comprador, quantos meticais você gastou para pagar aquele produto, ou o produto no total, quanto que custou por unidade. Então aí aparece toda a informação bem detalhada. Facilita não só a você, mas também vai facilitar no processo de desalfandegamento. As alfândegas vão precisar da fatura comercial dos produtos que você está a importar na hora para poder despachar. E os detalhes dos produtos que aparecem na fatura comercial devem ser iguais ao packing list. Então, o que é packing list? Então, imagina que você fez várias compras, produtos diferentes, quantidades diversificadas e, se possível, até pode ter faturas diferentes. Então, é preciso que sua mercadoria seja acompanhada de uma lista de informações, que é packing list, onde nessa lista vai aparecer os produtos, as quantidades, o peso, ou até a embalagem, como que esses produtos estão. Uma lista bem organizada que vai acompanhar toda a sua carga. Uma das vantagens, para além de ser importante para as alfândegas fazerem acompanhamento da listagem, mas também é bom para você que vai importar, para facilitar o controle e evitar extravios. Podem mercadorias desaparecer a dado momento, mas com packing list você já tem como controlar que na minha encomenda entrou este produto, aquele produto, assim sucessivamente. Então esse é o packing list. E na lista da documentação também é preciso que você tenha o BL ou AWB. BL ou AWB são documentos diferentes, mas com a mesma função. Eles servem como um bilhete da sua carga. Depois da sua carga ser embargada, o transportador vai emitir esse documento. Se for via marítima é BL, se for via aérea é o AWB. E graças a esse documento você vai ter acesso ao código de rastreio para poder controlar a movimentação e o envio da sua mercadoria. E não só vai te garantir poder fazer levantamento da sua carga no porto e assim fazer o despacho aduaneiro. E por fim, na lista de documentos, se você vai fazer a importação de certos produtos específicos, como remédios, alimentos, certos produtos eletrônicos, e não só, por exemplo, equipamentos de guerra, esses exigem que você tenha uma licença específica. Então, se você não tiver uma licença específica para esse tipo de produtos,
A sua carga pode chegar até o porto, mas assim você incorrer a muitas multas ou sob o risco de não levantar a sua mercadoria. E antes de eu continuar, que tal? Está fazendo sentido para você este assunto? Está a fazer sentido? Eu sei que parece tanta documentação para formalizar a sua importação, mas existem outras formas mais simplificadas para quem quer começar a dar o primeiro passo e assim importar a sua carga em enormes quantidades e começar seu negócio com o pé direito. E se você não me conhece, eu sou Orlando Sardinha. É um enorme prazer poder estar aqui consigo. E Incotermos, o que são? Bem, a Câmara de Comércio Internacional, que é o órgão responsável em regular a negociação e todo o processo de importações, negócios a nível mundial, definiu algumas regras e termos de responsabilidade. Quem paga o quê, quem responde pelo quê. E como o processo aqui envolve mercadoria, então a Câmara é que define as responsabilidades, até onde vai a responsabilidade do fornecedor e também onde começa e termina a responsabilidade do importador. Então, qual é a importância dos Incotermos? Eles ajudam a evitar conflitos de interesse entre o fornecedor e o vendedor. Pode aqui existir confusão quando cada um não sabe qual é a sua responsabilidade. Por exemplo, quem paga o frete? Aí tem que estar definido. Antes de você pagar o produto, você tem que decidir se será você a pagar o frete ou será o fornecedor. No ato da negociação, vocês vão chegar ao entendimento quem paga o frete. Segundo, quem paga os seguros? Se será você ou será ele. Documentação, quem vai tratar da documentação e o processo logístico? Será o comprador, que é você, ou o fornecedor? Então, depois de vocês negociar e fechar o acordo, já é um compromisso no sistema. Nas plataformas dos meus alunos que eu tenho mostrado que depois de pagar o produto, ali tem um contrato que o sistema elabora, onde já aparece ali todos os Incotermos, responsabilidade de cada uma das partes. Então, este é o Incotermo. A vantagem é para gerir e evitar conflito entre o importador e o fornecedor. E a outra grande vantagem é que quando você entende os termos de importação, vai te ajudar a evitar gastar dinheiro extra durante a sua importação, mas também vai evitar que tenha atraso na cessão da sua carga. O pior de tudo é verdade que se você não entender sobre Incotermos, pode até perder dinheiro. Então, existem 3 tipos principais de Incotermos: o FOB, CIF e o EXW. Agora vamos em parte. O Incotermos FOB, como que ele funciona? Bem, o Incotermo FOB é Free On Board. Se você decidir optar por essa via, o vendedor tem a obrigação de pegar a carga da fábrica ao armazém ou do armazém deles diretamente para o porto. Ele, o vendedor, faz o despacho da carga e envia até você. A responsabilidade dele termina quando envia a carga. Você, como importador, como escolheu esse Incotermo FOB, sua responsabilidade começa quando a carga já é enviada. Quem paga o transporte internacional será você. Você vai pagar pelos seguros e também o desalfandegamento quando a carga chegar no destino. Então, este Incotermo é ideal para quem já tem experiência em importações e também para quem já tem agentes de carga que já têm facilitado os negócios de importação. Enquanto que o Incotermo CIF, a responsabilidade quase completa é do vendedor. Ele carrega a mercadoria da fábrica ou do seu armazém para o porto, ele paga o transporte internacional e mais, também é responsabilidade do vendedor em pagar o seguro, despachar no seu país e assim te enviar a carga. Você só terá apenas a responsabilidade de receber a carga aqui em Moçambique, desalfandegar e assim transportar até o seu destino final. Então, o Incotermo CIF é ideal para quem está a começar no mundo da importação, quer dar os primeiros passos, não tem experiência, porque o vendedor é quem cuida de todo o processo e você se responsabiliza em receber, desalfandegar e transportar ao seu destino final. Por último, temos o Incotermo EXW, XWEC. Então, este Incotermo funciona de que modo? A responsabilidade do vendedor qual é? De disponibilizar o produto depois de você pagar. Apenas isso. Você, qual é a sua obrigação? Ir à fábrica ou ao armazém do fabricante, transportar a carga. Significa que você tem que fretar desde o armazém ou da fábrica até ao porto. Você é quem cuida do desembaraço aduaneiro, você é quem cuida do frete internacional, você deve cuidar do seguro da sua carga, você é quem vai desalfandegar a carga quando chegar no seu destino, né, no seu país, e por fim, você é quem tem que carregar a mercadoria até o seu ponto final. Tem seus parceiros com os quais trabalham para intermediar todo este processo, por isso que não é recomendável a uma pessoa que quer começar. No meu caso, por exemplo, em meus negócios, eu trabalho com o Incotermo XWEC. Eu só apenas pago o produto.
simplesmente isso. Então todo outro processo eu faço sozinho com meus parceiros que estão lá na China, e são eles que intermediam o meu negócio, e eles fazem chegar a carga até mim no meu destino final. E é exatamente isso que eu ensino no meu curso Empreendedor Avançado aos meus alunos. Eles aprendem como trabalhar usando o Incoterm XWEC e assim poupar suas finanças, porque no final de contas, quando você usar outros Incoterms, os custos acabam sendo um pouco mais elevados, e para quem está a começar neste mundo de importação e dar primeiros passos acaba sendo um pouco mais complicado. Por isso que vale a pena começar com o Incoterm XWEC. Se está para começar, a partir do método que eu uso, vai ser mais simples para si. Agora vamos para a terceira questão: quando ou em que momento você pode comprar em diversos sites chineses, tanto sites internacionais e bem como sites internos? Então vamos em partes. Temos sites modelo B2B e modelo B2C. Então o AliExpress, Shein, a Temu são sites internacionais de modelo B2C. Então nesse site você pode optar em comprar neles. Se estiver a começar, você precisa encontrar umas amostras, um modelo de produto. Como consumidor final, você procura por produtos já prontos. Também você pode optar em trabalhar com esses sites. Procura por um frete grátis ou que seja um frete muito mais acessível. Aí sim você tem que optar por este modelo de sites. E também se você tem um capital inicial um pouco limitado, aí eu aconselho a trabalhar com esses sites modelo B2C internacionais. Mas se você já tem um negócio bem firmado no mercado, procura colocar sua marca nos certos produtos, não é? Quer estampar sua marca, quer comprar em maiores quantidades, quer encontrar preços melhores, quer negociar diretamente com o fornecedor, então você não vai trabalhar com sites modelo B2C que eu mencionei aqui, mas sim na importação. Em sites internacionais você pode optar sim trabalhar com o Alibaba. O Alibaba é mesmo especializado para isso. Agora, se você já tem uma experiência, já importou com a Shein ou AliExpress, mas já se pulou para o Alibaba, ou então você começou com o Alibaba, ganhou uma larga experiência, mesmo assim não está satisfeito com suas importações e quer encontrar ainda preços mais acessíveis abaixo daqueles praticados no Alibaba, aí você pode pular para sites internos da China. Vale lembrar que os sites internos da China são sites apenas programados para o mercado chinês. Todo o sistema que aí funciona é em mandarim, então você tem que ter um conhecimento básico de como operar nessas plataformas. E também você vai precisar de um agente intermediário de compras ou um agente que pode estar a fiscalizar, controlar e verificar a sua carga para confirmar antes de enviar até o seu destino final, senão pode frustrar seus negócios, receber produtos de baixa qualidade ou produtos super falsificados. E outro ponto importante que possa te levar a ir ao site interno da China não é apenas em busca de preços acessíveis, mas depende do volume de carga que você quer comprar. Se você comprar no Alibaba, já compra em grandes quantidades. Mas se você acha que quer comprar volumes muito elevados, volumes muito grandes, sem dúvida, você tem que ir nos sites da China para conversar diretamente com o próprio fabricante. Porque alguns estão no Alibaba, não são fabricantes, são pessoas que sabem como usar a ferramenta e também expõem produtos de outros fabricantes, e assim eles vendem, e quando vendem conseguem a sua margem de lucro. Então, se você quer comprar volumes enormes de produtos, sem dúvida, para você ter maior margem de lucro, pode ir nos sites internos da China. Mas não apenas o preço que deve te levar para lá, porque quer comprar uma ou duas, três unidades. Não vai para lá se o seu volume de compras for maior. Isso vai ajudar a minimizar, a reduzir custos de importação, porque você vai ter que colocar alguns intermediários, alguns agente de compra ou agente de carga. Então isso também tem seus custos. Mas se os volumes forem muito grandes, os seus rendimentos serão maiores. Agora veja quais são todos os custos que estão envolvidos no processo de importação e como você pode calcular os seus lucros para assim ter uma ideia bem clara se vale a pena apostar nesse produto deste fornecedor ou não, e em qual site você comprar, porque tem que analisar todo esse processo custo-benefício. No entanto, a primeira coisa que eu recomendo para você definir é a quantidade do produto. Não importa o tipo de produto, mas qual é a quantidade, quantas unidades você quer comprar. Eu, por exemplo, vou definir 10 unidades de sapatos, só para a gente conseguir exemplificar aqui na nossa tabela. São duas tabelas que eu vou te explicar. Uma para uma importação formal, não é? E a outra uma importação mais simplificada, onde você compra enormes quantidades, mas mesmo assim os rendimentos sejam maiores, mas os custos de importação, tanto o frete bem como a taxa aduaneira, reduzidas. Então vamos por aqui. 10 sapatos. Então eu vou entrar num site qualquer, só para termos como uma referência de exemplo. Então estou aqui neste site, eu gostei desse estilo de sapatos.
esses sapatos custam 5,28 dólares. Então, você já tem o custo do dólar por excesso, aos 70 meticais, quantidade de sapato 10. Então, eu aqui na minha fórmula, aqui neste campo, eu já coloquei a fórmula, não é? Que vou multiplicar por 10, que é a quantidade de sapatos aqui. Veja bem essa parte. Então, eu coloquei 10. Então, aqui, o custo dos sapatos, 5,28 dólares. Então, vou colocar aqui 5,28 dólares. Depois, ele aqui vai converter em metical. O custo do dólar vai multiplicar esse valor por 70. Vai converter aqui em metical. Então, nós temos aqui 369 meticais, 60 centavos. Significa que esses sapatos custam cada 369,60 centavos. Então, multiplicado por 10 sapatos, o valor que sai é exatamente 3.696 meticais. Então, nós temos aqui a soma total. Então, esse é o primeiro custo inicial do produto. Agora vamos para o frete. Você vai ter que receber esses sapatos e os sapatos para serem enviados, você tem que pagar frete. Às vezes, alguns não oferecem, não cobram frete. O frete é gratuito, mas neste caso, esses casos são raros. Vamos fazer o plano bem seguro. Custo inicial do produto, se o frete for grátis, você deixa aqui 0. Mas se não for grátis, você tem que colocar o valor. Então, esses sapatos, cada está 20 dólares. Mas, o que é recomendável, você não pode levar esse 20 dólares, lançar aí na tabela e assim fazer vezes 20. Ou vezes 10, que é a quantidade de sapatos. Não, o que é recomendável, você tem que colocar aqui a quantidade, porque isso varia. Você coloca aqui a quantidade que você quer. Ele vai definir aqui o custo do frete. Então, temos 313,30. 313,30. Então, temos 313,30. Logo, o custo do frete para você receber esses sapatos está na ordem de 21.931 meticais. Lembrar que aqui esse valor já corresponde a 10 unidades. Não precisa mais multiplicar aqui. Aqui só entra o valor deduzido do metical. Então já temos 21.931 meticais. Este valor mais este. Agora vamos ver seguro. Em alguns sites, se for a comprar no site modelo B2C, o seguro já inclui o processo de envio e recepção. Em caso você não receber o produto, você tem o reembolso do seu valor. Mas há sites que você pode escolher, não é? Que quer segurar sua mercadoria, como por exemplo a Shein, no Alibaba. Você pode ativar a função de segurar a mercadoria, mas ronda entre 1 a 2 dólares, 1 a 2 dólares é acessível. No entanto, você essa parte deixa, não precisa adicionar aqui o custo do seguro. Então temos aqui esse valor, mais este, a soma total, subtotal do valor do custo do produto na importação, desde a compra inicial e o frete internacional, ronda aos 25.627 meticais. Em toda a importação feita aqui em Moçambique tem suas taxas que você tem que pagar, desde impostos e taxas de direitos aduaneiros. Então, vamos na pauta aduaneira para você ver a tabela, como se calcula. Se você não sabe isso, isto é simples, eu explico com mais profundidade no curso de importação. Então, eu estou no capítulo 64, onde falo de calçados e outros artigos. Então, sobre calçados, essa é uma secção que tem a ver com calçados, e estou aqui no capítulo 64, e este é o código SH deste tipo de sapatos. Então, este é o código, e esse é usado lá ao desalfandegar a mercadoria. Então, esse calçado com sola exterior de couro natural. Então, qual é o custo? Quais são as taxas? Para comprar esse calçado, normalmente as taxas, primeiro, direitos, custa 20% sobre o valor de compra, que inclui o custo do produto, mais o frete, mais o custo do seguro. A soma deste valor é calculada na base de 20%, mais 16%. Atualmente o IVA não é 17%, mas sim 16%, ok? Então, indo na tabela, total 16 mais 20 dá 36%, colocamos 36%. Total de imposto que você pode pagar ao Estado corresponde aproximadamente a 9.225 meticais. Atenção, tem algumas taxas internas administrativas, 100, 200 meticais, taxas reduzidas. Se achar opcional, você pode adicionar, só para ter uma previsão. Mas essas são taxas fixas, de acordo com os cálculos, tanto do direito aduaneiro, bem como o IVA. E a seguir temos transporte interno. Claro, você vai buscar sua mercadoria provavelmente nos serviços dos Correios ou Correio Expresso. No entanto, os Correios atualmente cobram 300 meticais e a Correio Expresso
ronda em 350, 400 a 500 meticais. Então, o que nós queremos aqui é ter um valor médio, só para nos ajudar a fazer um plano e assim, para não fracassarmos nas nossas importações. Todo aquele valor que você vai pagar para fazer chegar a sua carga até o ponto final, seu destino, tem que colocar na sua planificação. Então, imagine que seja 400 meticais, 10 sapatos, 400 meticais. Pode ser muito, pode ser pouco, mas é uma previsão. Depois, outros custos como o quê? A embalagem, não é? Como que você vai entregar cada par de sapato ao seu cliente? Vai, para além de ter a sua própria caixa, vai ter uma embalagem específica? Se assim, você coloca quanto que custa cada embalagem? 10 meticais. Então, se são 10 embalagens, são 100 meticais. Coloca aí. Então, nós já temos aqui a soma do custo total. Quanto que vai custar 10 sapatos? 35.352,72 centavos. Ok? Então, nós já temos aqui a soma do custo total de 10 sapatos. Agora, o passo a seguir é saber quanto que custou cada sapato. É agora que você vai saber. Então, temos que levar esse valor dividido por 10, que são 10 unidades. Não é? 10 unidades. Nessas 10 unidades, cada sapato custou 3.535 meticais. Certo? Está aqui. Este valor dividido por 10 dá neste 3.535 meticais. Então, a seguir, você tem que definir qual é a margem de lucro que você quer ter na venda desses sapatos. Claro, estes sapatos já são bem caros e vender no mercado nacional pode não te valer a pena, mas essa é uma previsão. Porque se for a notar, o custo de sapato é tão acessível, mas o frete é que está a criar problemas. Então, já a seguir, eu vou te explicar como se resolve isso. Existe uma forma muito simples. Ok, então, qual é a margem de lucro que você quer ganhar com esses sapatos? Eu quero ganhar 100%. 100% vai te custar 6.000 meticais. Vai conseguir vender? Bem, depende. 100% significa 3.535,27 meticais. Então vai custar 7.070 meticais. Este é o valor, é o preço que você deve vender ao seu cliente para você ganhar 100%. Não, eu prefiro ganhar 1.000 meticais só. Tudo bem, coloca 1.000 meticais. O preço que você tem que fazer ao cliente é 4.535. Não fosse pelo frete, se você tiver a sorte de encontrar frete grátis, então o sapato vai te sair mais acessível. Tá vendo? Essa tabela já tem todas as formas lançadas. Se encontrar frete grátis, a coisa está resolvida. Você recebe sua mercadoria, você já tem o preço total e cada sapato vai custar 552 meticais. Mas não é o caso, então vamos devolver como estava. Então, Orlando, você tinha dito que existe uma forma para fazer com que o custo do frete seja mais acessível. Sim, então vamos à segunda fase da tabela. Então, nesta segunda fase é a forma que eu uso, que eu tenho preferido e tem saído muito mais acessível, e é essa forma que eu ensino passo a passo, com detalhes, aos meus alunos no curso de importação. Então, como que faço? Imagina que aqui o custo desse sapato está $5, não é? $5. Eu coloco aqui 5.28. Então, 5.28 dólares. Então, o valor continua 369 meticais, 369, e custo total 10 unidades, a razão de 10, não é? A razão de 10 unidades. Lembre sempre, se você usar a minha tabela, essas tabelas, aqui você tem que alterar a forma e colocar a quantidade que você quer, ok? Apenas você vai alterar a fórmula daqui. Tá, frete interno, quando você compra, não é? Quer seja no Alibaba ou no site modelo B2B, atenção, eu faço uma importação B2B para negócios. Então, ao comprar em site modelo B2B, você tem que trabalhar com duas formas. Ou você trabalha com a gente, ou você faz importação direta para si mesmo. Mas sai mais econômico no assunto frete, porque o que está em causa aqui, o que faz com que o produto seja muito caro é o frete. Então você tem que usar agente. Sendo assim, o agente cobra por um CBM. Então, se você compra esses sapatos a este preço, atenção, aqui estamos como um exemplo, a este preço, então o custo total de 10 sapatos vai ser 3.696 meticais. Frete interno. O frete interno, por minha experiência e pelas quantidades que eu compro, tem rondado entre $2, 5, às vezes quando a minha quantidade é muito grande, $10, $20, mas muitas vezes tem sido de $5, ok? Então coloquei $5 aqui, ele vai converter aqui. Então se for $5, eu vou gastar em frete interno 350 meticais para o fornecedor, o fabricante, enviar a minha carga até ao agente. Então, enviando a minha carga ao agente, eu já tenho a despesa inicial, no custo inicial do produto, tenho o frete interno,
350, não é? E depois tem o frete internacional. O frete internacional é relativo, eu só coloquei aqui. O frete internacional é aquele que o agente depois vai despachar sua carga e enviar até você ao seu destino final, ao seu país, ao seu porto mais próximo. Então, alguns agentes cobram de uma única vez ou por outra. Estipulam um valor único em que você paga em partes, ok? Mas outros agentes cobram só o frete, não é? E depois, quando a carga tiver chegado ao porto, também vão te enviar mais uma mensagem com outra taxa aproximada aqui, quase igual, para você pagar a última parte. Mas isso já quando a carga estiver no armazém, no local de levantamento. Aí você chega, vê a sua carga e levanta. Então, significa que você paga depois da carga chegar. Tá, mas esse é o método que eu mais uso, que eu tenho mais preferido e poupa-me, dá mais tempo para eu ajuntar outras economias. Mas aqui você tem que usar a tabela para uma questão de previsão antes de você fazer investimento. Tendo assim, vamos usar um padrão 9800. Suponhamos que é 9800. Não é o caso, o número é muito grande, não é? Mas é só para ter uma referência. 9.800 meticais que o agente pode te cobrar, não é? Por CBM. Agora, se você tem que perguntar, no ato da compra, você pergunta ao fornecedor, 10 sapatos, quanto de CBM vão ocupar? Então ele vai calcular, vai te dizer, não, 10 sapatos de CBM é 0,01. Tá? É um exemplo. Então, aqui já está lançada a fórmula, mas como se calcula? É o valor que a gente cobra por CBM para frete internacional vezes o valor do CBM que a carga vai ocupar no espaço. Mas quem vai te fornecer o valor do espaço do CBM é o fornecedor. Então, se sua carga ocupa um espaço de 0,1 CBM, você tem a pagar 980 meticais na razão de 10 sapatos. Isso é muito barato, é acessível. É verdade que pode ser 0,2, pode ser 0,2, mas te sai acessível em relação àqueles cálculos anteriores, porque CBM é algo grande, mas que o custo é acessível. Sendo assim, o passo a seguir aqui é saber sobre o seguro, que também é opcional. Então temos aqui o subtotal 6.000 meticais, 10 sapatos. Atenção, este é o tipo de importação que eu tenho feito, que eu tenho ensinado aos meus alunos, porque tem sido muito rentável. Então, o custo total não termina por aqui. Vamos saber agora os direitos, não é? Porque você vai pagar de duas maneiras. Esse agente prefere cobrar na parte inicial, enquanto a carga está na China, depois para poder enviar. Depois ele envia a carga, cobra a outra parte remanescente. Então, se ele cobra outra parte, depois da carga chegar, vão te notificar que vem levantar sua carga. A carga, e suponhamos ainda, vamos manter o padrão 9.800, mas os direitos e a taxa do frete não é igual, não é? Tem uma ligeira diferença, não é tão grande também. Então consideramos 0,2 CBM, mantendo o tamanho, porque é o mesmo, 0,2 CBM, 1.960 meticais. Então já temos mais de 1.960 meticais. Transporte interno, não é? Se trabalha com a gente, vai receber sua carga no armazém do agente, ok? Então, indo levantar a carga no armazém do agente, lá provavelmente você pagar uma previsão de 400 meticais para poder carregar, e outros custos adicionais, como viu anteriormente, a embalagem para você arrumar a encomenda, entregar ao cliente, mais 100 meticais. Custo total da importação, 8.466 meticais, que você pode vir a pagar pela importação de 10 sapatos, ok? Sendo assim, são 10 unidades, vamos dividir esse valor por 10. Aqui nós temos o custo de cada sapato, 846 meticais por 60 centavos. Quer mais lucro? 500 meticais. Quer mais lucro? 1.000 meticais. Isso já depende de você. O mais importante, tem que colocar aqui o valor de mais lucro para saber o preço de venda. Olha, se você pretende fazer uma importação de forma profissional, poupando suas finanças e pagando custos de frete e outra despesa com preços super acessíveis, você pode fazer parte do meu curso Importador Avançado, onde vou te ensinar estas e muitas outras estratégias de forma detalhadas, onde você vai se juntar à nossa comunidade de importadores. Olha, e no YouTube estamos a oferecer uma super promoção para a nossa próxima turma. Você pode aproveitar esta oportunidade. E se você ficou interessado, clica no link embaixo e vê na minha página de venda, onde tem mais outras informações que você vai gostar de ver. Então, para você baixar o e-book e também a tabela de cálculos, onde tem as fórmulas todas, você vem na nossa plataforma aqui da Sonho e faz login. Se não tiver conta cadastrada, cria a sua conta e depois faz login. Tá feito isso, chegar nessa fase, você vem aqui, ficheiros grátis, clica aqui, ficheiros grátis, e a partir daqui você pode baixar e-book, a tabela de cálculos e muitos outros documentos, pauta aduaneira, que você vai precisar para o processo de importação.